Oi, gente, tudo bem com vocês? Andei muito sumida por aqui, eu sei. Mas agora tô de volta. É, Desde o ano passado, eu acho que o último vídeo que eu postei foi em junho, julho, alguma coisa assim. Eu passei por um momento bem complicado, né, no meu relacionamento, então eu passei por uma separação nesse período. E pra mim foi bem difícil, foi bem complicado eh, assimilar tudo que estava acontecendo. Então eu preferi dar uma pausa, né, daqui do YouTube e voltei para dentro, né? Comecei a analisar muita coisa que tinha acontecido na minha vida, o que estava acontecendo. Eu tinha que tomar uma direção, né? Eu tinha tomado uma decisão, então a partir daí aconteceram muitas coisas de uma vez. É, Várias coisas novas acontecendo, ao mesmo tempo bem desafiadoras. Então eu passei por momentos assim que bem dolorosos, né? Eu sei que o 2025 não foi um ano fácil para ninguém, né? Foi um ano de fechamento, finalizações. Graças a Deus, sofri bastante, sofri mesmo, chorei, mas sobrevivi, né? Como muitos de vocês também. Só que eu não me sentia assim preparada para estar aqui, né, falando com vocês sobre o que tinha acontecido. Eu não me sentia forte emocionalmente para para isso, né? Então, isso me fez reflexionar muito na questão da mudança, né? Como que não tem jeito quando chega o momento da mudança, por mais que você se atenha a isso, não queira soltar, sabe? Queira colocar um véu e não ver as coisas como realmente são, chega um momento que não dá mais, que o universo realmente te dá aquele pontapé que você sai rolando. Não tem jeito. Se você tiver preparado bem, se não tiver, vai ter que ir também. E a vida é assim, né, gente? Então foram acontecendo coisas e coisas, meu relacionamento eh, não tava bom, né, pra mim, mas eu fui aguentando, fui relativizando muitas coisas e no final das contas ficou insustentável pra mim. Pra mim era muito doloroso estar em um relacionamento e me sentir sozinha, né? Então eu acho que é a pior dor que você pode passar dentro de uma relação. Até que chegou um momento que eu me desliguei emocionalmente. Ainda bem que não foi uma tarefa tão difícil para mim. Ao princípio, sim, mas depois, uma vez que eu decidi, né, que eu tomei uma decisão dentro de mim, no fundo do meu ser, me desligar do meu relacionamento, eu já não sofri dentro dele, até o momento da separação, né? Então, a partir daí, sim, começou uma outra fase, né? A fase do e agora, o que eu vou fazer, quem eu sou, o que eu gosto, com que eu vou trabalhar. Então foi toda uma fase de redescobrimento para mim. Como eu imagino que alguns de vocês também podem ter passado por isso, né? Já que o ano de 2025 realmente falava assim de muita finalização, de novos começos. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Recebi muito amor. Isso é algo que eu tenho que dar o testemunho aqui, porque ao mesmo tempo que eu sofri muito por não ter esse apoio, né, essa companhia da pessoa que eu tanto amava, que eu queria, ao mesmo tempo eu recebi amor de várias outras formas, de outras pessoas, pessoas que eu considero família mesmo. Eu me senti tão amada que eu lembro que quando eu contava um pouco minha história para essas pessoas ou para alguns amigos, amigas de confiança, eu chorava muito, mas não era pelo que tinha acabado, senão que eu chorava muito porque eu pensava, poxa vida, quão amada eu sou, porque Deus, o universo foi colocando
as devidas pessoas que sempre estiveram ali, mas de uma forma que eu me senti realmente acolhida em família, como eu nunca tinha sentido antes. Então, todo momento que eu sentia, era uma explosão de amor que eu não sei nem explicar para vocês. Então, isso foi o que mais me deu força para seguir, para continuar. Meus amigos, pessoas do meu entorno, nossa, me ajudaram demais com palavras, com muita força, porque eu não me sentia capaz nem de conseguir um trabalho, eu achava que eu não era capaz de aprender nada novo, então minha autoestima estava bem abalada, né? Mas foi incrível, essas pessoas me deram muita força para mim continuar, com palavras, como você vai conseguir, você sempre consegue, você é uma pessoa muito inteligente. Então, todas essas palavras, né, de afirmação que geralmente eu já tinha esquecido de falar para mim mesma, eu recebi das outras pessoas. Então, eu comecei a internalizar isso e meti a cara, fui em frente. É, sofria muito, né, nos primeiros dias, mesmo no trabalho novo, tava trabalhando no trabalho novo, eu tinha que parar muitas vezes, ir no banheiro, dar uma respirada, porque não foi nada fácil para mim esse momento, esse recomeço, né, de novo, né, recomeçar, porque não é a primeira vez que eu recomeço, assim. Então, dentro de tudo o que aconteceu, eu sempre tentava lembrar e pensar que poderia ser muito pior, né? E que eu estava bem. Realmente eu estava bem, eu estava bem amparada, tinha boas pessoas do meu lado todo o tempo, então eu nunca me senti desamparada, então eu sentia a própria mão de Deus ali me sustentando. Então foi maravilhoso isso. A parte de tudo isso também foi momento de olhar para mim outra vez, descobrir novos hobbies, ter meus momentos de solidão, de solitude, que depois também eu pude fazer, praticar isso, né? Então, gente, bom, o motivo real foi esse, tá? Disso eu falo já fazem uns 7 meses, mais ou menos. Então, hoje eu me sinto preparada para estar aqui, né? Para voltar e tô determinada. Eu queria ter voltado já em janeiro, mas tinha muitas coisas recentes também acontecendo na minha vida, questão de trabalho e tudo mais, então eu não consegui retomar, né? Já no começo do ano. Mas eu queria ter feito um vídeo de 2025, mas não consegui. Porque eu fiquei vários meses até afastada no Instagram e tudo mais. Então, mas agora eu me sinto tranquila e forte para poder seguir, né, e continuar e conversar aqui com vocês, fazer novos vídeos. De fato, eu tenho bastantes ideias novas, né, de vídeo para vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E vocês sabem, né, eu sempre falo desde a minha experiência de vida que sempre acontecem muitas coisas, eu busco sempre estar em evolução, sempre estar olhando, perguntando os porquês das coisas que acontecem na minha vida, tento melhorar isso e usando, claro, as ferramentas, né, de autoconhecimento, livros e tudo isso que tem à nossa disposição hoje em dia, graças à internet. E eu quero ser uma peça mais desse grande acervo, né? Então, bom, era um pouco isso que eu queria explicar para vocês sobre a minha desaparição daqui, que o motivo principal foi minha separação. Eu aprendi muita coisa nesse tempo, eu aprendi a olhar para a força que eu tenho, quão forte eu sou. Eu aprendi que a gente precisa soltar certas coisas, que chega um momento da sua evolução, que quem está alinhado com você vai seguir com você, quem está desalinhado, quem não está disposto a seguir evoluindo, infelizmente vai acabar ficando atrás. Não que a pessoa está atrasada, mas eu digo que estamos em linhas de evolução diferentes e a gente tem que aprender a soltar e encarar a vida, né? Não tem outra maneira. Mas eu sou muito grata, sabe, a tudo o que aconteceu até agora na minha vida. Eu sou super grata a essa pessoa,
essa pessoa, do que o meu relacionamento foi ótimo, porque pra mim foi minha verdadeira escola. Eu busco sempre olhar, eu olho pra essa pessoa, né, que fez parte da minha vida aí por 2 anos e meio, foi meu grande maestro, então eu vou ser eternamente grata pelo universo por ter colocado essa pessoa na minha vida, porque realmente foi com ela que eu aprendi a me amar, né? Isso é muito irônico, porque às vezes é onde a gente não se sente 100% amada e a gente aprende a se amar, né? Porque essa parte que falta, você não pode delegar ao outro. É a parte do amor próprio que a gente fala. Se você não se ama a si mesmo, você é incapaz de amar a outra pessoa. E também, bom, aí eu tenho novidades para contar para vocês. Eu também queria, mais adiante eu vou falar sobre o arquétipo do casal de lobos, que eu ativei enquanto eu ainda estava casada. E ele me mostrou muita coisa, algumas coisas que eu não estava vendo por mim só. Então, por isso que eu delego essa minha visão ao arquétipo do casal de lobos, porque tá um pouco dentro do que ele traz. Então, eu quero vir falar sobre isso também com vocês. Eu vou adiantar um pouquinho os temas que eu quero vir conversar com vocês. Uma seria isso. Também, no começo do ano, eu fiz o quadro dos meus sonhos. Então, eu tenho ali algumas metas que eu desejo alcançar, experiências que eu desejo viver, e já estou dando passos, né, para isso. Tomara que eu consiga alcançar tudo. Também quero contar para vocês um pouco fazer um vídeo sobre minha organização financeira também, que mudou, né? Que antes eu sempre era muito despreparada. É algo, né, que eu tenho Saturno na minha casa 2, no meu mapa astral, né? Como alguns de vocês aqui já sabem, eu sou astróloga, né? Faço mapas astrais. E no meu mapa astral também é na casa 2, que é a casa do dinheiro, dos valores, né? Eu tenho ali Saturno, então é algo onde eu tinha que trabalhar, que eu tenho, né, que trabalhar, que eu tenho pendente, né, nessa encarnação, me organizar ali. Então eu já dei meus primeiros passos, sabe, para poder estar organizada financeiramente. E quero contar para vocês também um pouco como eu fiz isso, porque eu sei que pode ajudar muita gente, né, que se sente um pouco travado nessa área. Também, que é outra novidade, eu voltei a fazer RH, tô fazendo, né, tô na 4ª onda. Outra coisa também isso, um pouco estilo de vida também, quero estar contando com vocês. E também quero falar um pouco sobre relacionamentos, né, já que é algo que sempre foi muito importante na minha vida e que eu realmente aprendi muito nos meus relacionamentos. Então, quero dar dicas, contar um pouco experiências que eu vivi, o que eu estou vivendo. No momento não estou com ninguém, mas então hoje em dia eu tenho outra forma de ver, né, o relacionamento, desde onde eu tô me relacionando, desde onde eu busco me relacionar. Então eu tenho muito cuidado com isso, de reconhecer se é desde a ferida ou se é já da parte da consciência, né? Então é isso, gente. Fico muito feliz de estar aqui de volta, tá? Muito contente mesmo. E eu espero vocês nos próximos vídeos, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações também, que assim que eu for subindo o vídeo, vocês já vão ficar sabendo. E interage aqui comigo, comenta, fala aí se 2025 foi um ano complicado para você também, de fechamentos, né, e tudo isso. E vai ser muito legal compartilhar as experiências por aqui, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!